Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, caríssimos! Ô, beleza! Louvado seja Deus por tudo isso, tá? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos lá, que o assunto está pegando fogo. Tenho recebido muitas mensagens, né? A maioria satisfeito, feliz com a boa nova, alguns mais irritados, contestando, enfim, é livre a manifestação, né? Com respeito sempre, mas é livre a manifestação, a favor ou contra. Embora eu sempre estranhe que manifestações contrárias ao ensinamento da doutrina advém de católicos, né? Ou ditos católicos. Isso é sempre intrigante e às vezes até assustador, né? Quando vem de clérigos, principalmente. Mas vamos lá. Continua o documento a nos ensinar. Quando a ação política se confronta com os princípios morais que não admitem abdicações, exceções ou compromissos de qualquer espécie, é então que o empenho dos católicos se torna mais evidente e grávido de responsabilidade. Perante essas exigências éticas fundamentais e irrenunciáveis, os crentes têm efetivamente de saber que está em jogo a essência da ordem moral. É muito bom e importante termos esse entendimento. Lembra do relativismo cultural e religioso, demoníaco? O diácono não cansa de falar porque precisamos entender. Atento a isso, minha gente. Não é possível que estejamos cegos, surdos, sabe? Não conseguimos sentir o cheiro através do nosso faro cristão, o cheiro do demônio, o cheiro das coisas que advém do encardido. Não é possível que a gente não consiga identificar que esse relativismo está para desconstruir. Ou como diz aqui, está em jogo a essência da ordem moral, que diz respeito ao bem integral da pessoa. Sabe, essa meta, é isso que o relativismo quer, e todos aqueles partidos e candidatos e políticos que são associados a esses partidos, eles estão envolvidos nisso. Eles defendem, no fundo, essa proposta. É o que está em jogo, a essência da ordem moral que diz respeito ao bem integral da pessoa. Sabe, quando a política se confronta com os princípios morais, diz o documento, que não admitem, esses princípios morais não admitem abdicações, exceções ou compromissos de qualquer espécie. Caríssimos, não permitem, você não pode abdicar de parte ou de uma coisa, não. Não existem exceções de compromissos de qualquer espécie. Sabe, nós temos que estar integralmente ligados, integralmente na defesa, ligados na defesa desses valores. Sabe, não é só por parte, não é aquilo que me agrada, não é aquilo que eu acho que é bom. Eu fico pensando assim, aquela imagem daquele exército de luz, né, indo ao encontro das trevas, eu fico pensando assim, como seria massacrante a vinda desse exército de luz, cada um com a sua luzinha, como seria massacrante esse exército diante desse relativismo, como seria uma vitória triunfante da verdade. E isso só não acontece porque ainda existem muitos cristãos católicos que não estão realmente ou de fato definindo aonde está, onde se encontra, né? De que lado você se encontra, né? Do lado das trevas ou do lado da luz? É incompatível um com o outro. Se torna mais evidente o empenho dos católicos e grávido de responsabilidade.
É responsabilidade nossa, responsabilidade minha, responsabilidade sua, que está me ouvindo, que está me vendo. É responsabilidade sua. E não pode ser terceirizada, como já vimos. O que está em jogo é a essência da ordem moral, que diz respeito ao bem integral da pessoa. É isso que está em jogo. A ordem moral. Se conseguirem acabar com isso, caríssimos, vamos viver tempos sombrios. Para isso devemos lutar. Lutar. Um grande fraterno abraço.